Olá, estamos terminando 2025, começando 2026, aqui juntinhos, sempre meditando o Evangelho proposto pela liturgia dominical e festiva. E nós estamos, nesse dia 1º de janeiro, em festa. É a festa da Santa Mãe de Deus, Maria. E o Evangelho que nos é proposto para esse dia 1º do ano é Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21. O tema que eu escolhi é o seguinte: a ternura e a bondade dominaram a escuridão e conquistaram o coração humano. Repito, a ternura e a bondade dominaram a escuridão e conquistaram o coração humano. O primeiro dia do ano se abre com uma boa notícia. E qual é esta boa notícia? Aqueles que a religião considera os mais afastados, distantes de Deus, para Jesus são os mais próximos. Vejamos o que o evangelista Lucas nos diz então neste capítulo 2, versículos 16 a 21. E para compreender melhor aquilo que o evangelista nos diz, é necessário dar um passo atrás. Os pastores eram considerados pessoas impuras, marginalizadas devido à sua atividade. Eram excluídos como pecadores, porque viviam em um modo fora da religiosa. Por isso não podiam participar das funções religiosas, do templo, bem como das sinagogas. Acreditava-se então que quando o Messias viesse, os castigaria, os puniria. No entanto, quando o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, entra em contato com eles, não os incinera, não os extermina em sua ira, mas os envolve com sua luz, isto é, com o seu amor. Com isso, o evangelista desmente a doutrina tradicional, a qual dizia que Deus recompensava os bons e castigava os maus. Quando Deus se encontra com os pecadores, não os repreende, não os pune, mas os circunda com seu amor. Portanto, esse é o fato que precede a passagem do Evangelho deste primeiro dia do ano. Vamos então começar. Lucas capítulo 2, versículo 16, e já está aparecendo para você aí na sua tela. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. O Filho de Deus, que lhes foi anunciado, não nasceu em um palácio ou em um templo, mas na condição que eles conhecem. Vamos ao versículo seguinte, versículo 17. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E lhes foi dito por parte do anjo do Senhor. Ora, o anjo do Senhor lhes tinha comunicado uma grande alegria pelo nascimento do Salvador. Portanto, não a chegada do justiceiro, aquele que premiaria os bons e castigaria os malvados, mas a chegada do Salvador. Essa boa notícia seria para todo o povo. Vejamos o versículo seguinte, 18. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. É estranho que da parte daqueles que escutam os pastores não há alguma reação de alegria diante dessa notícia, mas apenas perplexidade. Há algo que não está certo. Porque na doutrina tradicional Deus castiga os pecadores. Então, como essas pessoas que são pecadoras impuras, no caso os pastores, têm a coragem de dizer que Deus os circundou e envolveu-os com seu amor? Portanto, os que escutam estão chocados com as notícias trazidas pelos pastores. Desaba aqui a religião, tudo aquilo que a religião ensinava. A novidade é o escândalo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Vou repetir. A novidade é o escândalo da misericórdia de Deus para com os pecadores, que será, aliás, o fio condutor de todo o Evangelho segundo Lucas, este que nós estamos lendo. Prossigamos lendo agora dos versículos 19 até o 21, que encerra o texto do Evangelho proposto para esse primeiro dia do ano. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Ora, o Natal ensina-nos a procurar o futuro na história dos pequeninos deste mundo.
entre os invisíveis, os rejeitados, os descartados. Ali está o verdadeiro laboratório do que depende o destino da humanidade. E é nesses mundos paralelos que devemos buscar nossas alianças. Então o Natal nos ensina que o verdadeiro poder está sempre desarmado. Repito, o verdadeiro poder está sempre desarmado. A difusão de episódios de protestos, cada vez mais belicosos e violentos, volta a encher as páginas dos noticiários. É notícia de grupos de militantes neonazistas, por exemplo, em vários países da Europa e inclusive aqui da América Latina, grupos de ataque aos membros da comunidade LGBTQIAP+, feminicídios, estudantes que disparam e matam nas escolas, grupos racistas que atacam, ferem e matam moradores em condições de rua, indígenas, etc. Na internet, nas redes sociais e nos jornais, as linguagens estão cada vez mais ferozes. Assim acabamos nos dilacerando, talvez em nome de uma reivindicação extrema de liberdade. Se olharmos de perto, o exército dos indignados muitas vezes descarrega uma raiva surda, mais filha do vazio do que da injustiça. Também de Belém começa uma revolução, mas construtiva, que acredita na força da mansidão, na dignidade da pessoa e na onipotência dos sentimentos que, se cultivados, podem habitar o seu coração. E aqui está o segundo milagre. No meio da noite, figura de todas as noites da história da humanidade, a ternura se manifesta. Ternura precisamente onde poderiam ter surgido a arrogância, a violência, a indiferença e a maldade. O evangelista Lucas nos conta não só o cumprimento do mistério de Deus, mas também o cumprimento do mistério do homem nas atitudes de Maria e José. Assim, o nascimento do Salvador molda um modo de vida, dá forma à humanidade. Em Maria, o acolhimento do Filho torna-se uma série de gestos simples, mas inequívocos. Primeiro, deita-o na manjedoura, envolve-o em panos, oferece-o ao mundo no encontro de quem quer aproximar-se dela. Somos levados a pensar que esta ternura instintiva se torna o fundamento da humanidade de Jesus. E se pensarmos bem, o fundamento de todo o seu evangelho. Sim, é o milagre humano que ilumina a noite de Belém. A força silenciosa que permite que o milagre divino permaneça na história e não se perca na noite da escuridão. Se isso for verdade, então entendemos que celebrar o Natal no Evangelho nos educa a sermos mais humanos, a evitar a indiferença e a praticar a mansidão. E se aqueles que vão se cumprimentar, nestas horas realmente o celebrassem sob esta luz, talvez houvesse menos desespero ao nosso redor. Sim, porque a mansidão e a ternura evangélica se opõem a qualquer sentimentalismo vazio, pois pedem para se tornar um gesto no cuidado da vida, na sensibilidade por tudo que é frágil e vulnerável. Tenha cuidado para não ceder à poesia novamente. No entanto, a ternura não é apenas a atitude de uma mãe para com seu filho. A ternura é constitutiva do amor adulto e maduro. É o aspecto visível daquele amor que, como diz São Paulo, não inveja, não busca os próprios interesses, não mente, não falta com o respeito, não se vangloria, não se orgulha, não humilha, não despreza. Pelo contrário, tudo lamenta, tudo acredita, tudo espera, tudo suporta. Como São Paulo nos disse na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. A ternura é o destilado desse amor que nunca vai acabar, mas é um destilado poderoso. Em Belém cumpriu-se a palavra da Escritura, que diz, abre aspas, de fato, quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio do seu curso,
A tua palavra poderosa, vinda do céu, do seu trono real, precipitou-se ao meio de uma terra condenada ao extermínio. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi remodelada em cada espécie de seres, como no princípio, para que teus filhos fossem preservados ilesos. Está no livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos de 14 a 15 e capítulo 19, versículo 6. E assim continuará a acontecer, queridos irmãos e irmãs, em cada geração, até o fim dos tempos, onde a palavra mansa, mas poderosa, será acolhida e vivida com inevitável ternura. Como a reflexão de Frei Alberto Maggi para este primeiro dia do ano já foi bem completa, eu me permito não fazer as minhas considerações pessoais e deixar vocês com essa profunda meditação que nos foi oferecida por Frei Alberto Maggi. Concluamos então a nossa reflexão desse dia primeiro do ano, esta solenidade da Santa Mãe de Deus, com esta bela oração feita por Marino Gobim. E vocês já estão vendo aí esta oração na vossa tela. Senhor Jesus, nesta noite santa contemplamos o rosto de Deus no teu rosto. O teu esplendor recorda-nos o nosso antigo esplendor e antecipa e assegura-nos que, pela tua paixão, morte e ressurreição, também nós um dia teremos parte nesse brilho e graça, pelo teu dom. E hoje nós, inconscientes como os pastores, chegamos à gruta para observar, para querer compreender, para tocar com as mãos o anúncio do anjo. Diante de tanta bondade e luz, fica muito claro para nós o que devemos fazer: tirar os sapatos, vestir a veste branca da graça, converter-nos e depois comportar-nos como Maria. Contemplar-te com os olhos em adoração, alimentar-nos com os olhos e o coração do teu corpo santo, que alimenta e dá vida, e parar para apreciar todas essas coisas, ponderando-as em nossos corações, depois e só depois de nos termos fortalecidos por te teres feito o nosso dom da graça e instrumento da vida nova, também nós somos chamados, como os pastores, a regressar à nossa pálida vida cotidiana, glorificando e louvando a Deus por tudo que eles tinham ouvido e visto. Amém. Meus queridos, um beijo no coração de cada um de vocês. Um lindo, maravilhoso e abençoado início de ano novo a todos. Grande abraço.